Boa noite, Pro. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de história, né? Lembra que você me cobrou, né? E eu também preciso investir um pouquinho na nossa área, né? Na nossa matéria aí, nossa área de humanas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Cissa Bittencourt, tá? Ela tá na nossa bibliografia, inclusive com 2 livros, né? Hoje eu vou falar só de um, tá? Que é sobre o saber histórico na sala de aula. O saber histórico na sala de aula. O resuminho deste livro dela, basicamente, é falando sobre essa questão da preservação do patrimônio cultural, né? Dos patrimônios, né? Histórico-cultural. Ela vai dizendo que na década de 70 e 80 a memória, né, no ensino de história serve para reconhecer esses grupos menores da sociedade, né, que passou a lutar para nesse tempo aí, né, passaram a lutar para que apareça esses grupos menores da sociedade, né, que estavam e ainda estão, né, até então, como diz lá o Eric Hobsbawm, né, nas encruzilhadas da história, né. Quais são esses grupos para Cisse? Os negros, mulheres, indígenas e homossexuais, né? Depois ela trata aqui que a imagem, ela fala muito dessa questão, quando fala da memória, muito da questão da imagem, né? A imagem tem vida própria a partir de uma linguagem que é produzida num dado contexto histórico, né? Então, aquela questão de sempre, a história tenta sempre respeitar isso, na questão do tempo e do espaço, né? Ela diz que é preciso a gente, né, nós professores, estimularmos os estudantes ao senso de preservação da memória social, né? Social coletiva, né? Como também a construção de uma nova cidadania, né? Uma cidadania que engloba todos, né? Respeite a todos, né? Todos quem engloba essas minorias aí, como a gente já citou, né? Para que haja uma valorização dos elementos que compõem o nosso patrimônio cultural, né? Quebrar com aquela questão de que os patrimônios, né, cultural tem que ter lá só pessoas brancas, não, né? Tem que ter de fato a história como ela é. Lógico que é uma luta grande ainda, né? Nossa, mas isso começou lá na década de 70 e 80 e a Bittencourt defende que é um papel nosso, né? Nosso enquanto historiadores, mas também enquanto cidadão, né? Despertar isso nos nossos estudantes, né? Para quê? Para valorizar esses patrimônio cultural, né? Ela diz que ela diz que o patrimônio cultural ele é dividido em 3 categorias. Isso talvez seja muito importante a gente entender aí, né? Você fala não é gravar, mas é gravar, né? Não tem jeito. Essas 3 categorias. A primeira, a natureza, né? Segunda categoria, bens culturais. E terceira, objetos, artefatos, obras e construções, tá? O patrimônio cultural engloba
engloba o quê? O histórico como o ecológico, o artístico e o científico, né? Então engloba um todo, né? Sociedade, natureza, no geral, né? Histórico, artístico, ecológico e científico, ratificando aqui, né? Então, a escola, que papel que a escola tem, né? A escola tem um papel fundamental para a formação da cidadania de nossas crianças, jovens e adolescentes, né? Assim como trata todo o currículo, né? Formar esses cidadãos críticos, né? Cidadãos que possam entender a valorização, né? De todas as pessoas, né? Não só de uma categoria ou outra, né? Entender que todos somos importantes e que todos fazemos história, né? A história, ela não é feita só pelo branco, né? Ela precisa mudar, né? Essa concepção aí essa concepção europeizada, né? Essa palavra é difícil para mim. Mas é uma história branca, tá? Pra você entendeu aí. A história do branqueamento, né? Como dizem, né? E qual o papel nosso, né? O do historiador? É sempre levar essa questão, lembrar, né? A história como uma questão social, né? E não, mais uma vez, ela bate muito nessa tecla de que enaltecer essas minorias, né? Que ficaram aí escondidas, rejeitadas, né? Vamos dizer assim. Aí ela trata muito essa questão de trabalhar com memórias, né? Preservar a memória. Eu coloquei aqui exemplos de memórias que ela cita, né? Centros, arquivos, bibliotecas, museus, coleções, etc. Né? Tudo que vá trabalhar a memória para preservar o patrimônio cultural, né? Ela fala muito disso. E sempre nesse sentido, assim, conhecer quando a gente pensa em formar o cidadão, né? Conhecer para preservar e preservar para conhecer, tá? É uma frase do livro dela. Então, ter essa noção, né, da importância da cultura do outro para você poder preservar e também que o outro preserve a sua, né? As palavras-chave desse livro é patrimônio cultural, né? E memória, né? E o nosso papel é esse, né? O papel do historiador é sempre o quê? Lembrar a história, né? Lembrar a história, preservar, né? Esse patrimônio cultural. E é isso, tá bom? Até mais, boa noite.